Boa tarde, a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus seja na vida de todos. Hoje nós damos início no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Eu tenho como título: João Batista é decapitado. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João Batista, colocando-o na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhes dizia: não é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sobre juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Então nós temos aqui, no início, Herodes, né? Ele ouve sobre Jesus e ele diz que esse Jesus que estava ali fazendo um milagre, que ele deveria ser uma encarnação de João Batista, né? E isso era para ele um terror, porque no fundo João ficou com a sua consciência pesada, aterrorizada, porque ele mandou decapitar um profeta do Senhor. E depois vem contando aqui o que aconteceu para chegar nesse ponto de João Batista ser decapitado, né? João Batista, ele com toda a autoridade, ele gritava e ele dizia que Herodes estava errado por estar casado, né, com a esposa do irmão dele, que ele estava em adultério. E ele falava isso o tempo todo e incomodava muito tanto a Herodes, né, quanto a Herodias. Então, os dois, assim, ficavam temerosos, né, de ouvir esses relatos, e principalmente ela, né, não tinha temor nenhum de Deus no coração dela. E aqui fala que Herodes, ele até queria matar João, queria calar a boca dele, para ele parar de ficar acusando ele, mas ele temia, porque as pessoas ali, elas viam Herodes como um profeta de Deus, como uma pessoa ungida por Deus. Então ele pensava: se eu matá-lo, eu vou levantar, essa multidão vai se levantar contra a minha vida. E ele ficou na dele, ouvindo e sem reação alguma, até que uma tentação surgiu ali no caminho de Herodes. Essa é o que nós vamos aqui dar atenção. A uma tentação, o quanto a tentação, né, ela é perigosa. Tendo em vista que nós somos tentados, nós somos atraídos, nós somos engodados pela nossa própria concupiscência, ou seja, os nossos próprios desejos,
né? Nós somos tentados nas fraquezas. Então era uma fraqueza de Herodes. E quando a filha, né, jovem, linda, muito possivelmente, dança uma dança ali sensual, né, para Herodes, e ele ficou muito, né, empolgado, e ele fala para ela que ela podia pedir o que ela quisesse, né? E sobre a orientação da mãe, que odiava João Batista, ela pede então a cabeça de João Batista. Mas voltando aqui à tentação, ele não tinha intenção de matar João Batista. Ele temia o povo, né? Desagradar o povo. Então, quando ele é tentado, ele cede. Isso nos leva a ter muito cuidado nas nossas áreas de fraqueza, a fugir sem ter vergonha nenhuma, fugir, perceber que é fraco, não tentar ser forte nas fraquezas, não tente ser forte nas fraquezas, fuja das fraquezas, porque essa fraqueza foi uma perdição para a vida de Herodes, porque ele acaba decapitando, matando ali um profeta de Deus, e isso ficou para a vida toda dele, né? Então, o ser tentado e cair na tentação é um problema muito sério que nós podemos evitar de uma maneira principal: correndo, fugindo do que é para nós fraqueza. E no verso 13 diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Então Jesus aqui recebe a notícia, né, que seu primo, no caso, né, como homem e amigo, né, e profeta de Deus, havia sido morto, havia sido decapitado, perseguido e decapitado. Aquilo trouxe tristeza no coração de Jesus, né? E Jesus ali precisava e quis se retirar e ficar sozinho. Nós precisamos muitas vezes, se a gente fizesse isso mais vezes, talvez a gente não ofendia as pessoas, talvez a gente até se fortalecia, porque é necessário um tempo, uma meditação na palavra mais profunda, um chorar mesmo na presença de Deus, nos pés do Senhor, quando acontece alguma coisa que traz essa tristeza profunda, se retirar em particular, chorar na presença de Deus, tirar um tempo para a gente se fortalecer diante do que aconteceu, da tristeza que veio sobre alguma situação nas nossas vidas. Só que depois nós temos que nos reerguer, porque a vida continua, o reino de Deus continua, né? Então aqui Jesus, assim que ele vai para um lugar deserto, as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então Jesus ainda estava ali naquela tristeza, né, pela morte de João Batista, mas teve algo que chamou mais a atenção de Jesus: uma multidão carente. Jesus teve compaixão daquela multidão carente, sem pastor, né? E ele então vai dar atenção, mesmo machucado, mesmo ferido ali em seus sentimentos, ele para e vai dar atenção à multidão e cura todos aqueles que estavam ali à procura dele. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Então aquela multidão que se juntou, foi ficando tarde,
eles estavam longe dos povoados para poder comprar comida, e os discípulos falam com Jesus, né? Manda eles embora, né? Para que eles possam ter ali o seu sustento. E Jesus responde: eles não precisam ir embora, dê-lhes vocês algo de comer. Eles lhes disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães, em seguida deu-os aos discípulos e esses à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então nós aqui temos a famosa, conhecida em todos os outros evangelhos sinóticos, que é Lucas, Marcos, uma multidão e com fome, né, longe de todas as possibilidades de conseguir alimento. Os discípulos, numa lógica racional, né, da razão, falam com Jesus para mandar eles embora, e Jesus volta, né, a questão para eles e fala: dê eles vocês de comer. E eles falam para Jesus: nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, né? E Jesus fala assim: traz para mim. Aqui já tem uma lição para nós. Aquilo que nós temos, nós não devemos considerar pouco, porque nas mãos de Jesus se torna muito. Às vezes eu posso estar falando aqui, né, da sua saúde, da nossa saúde. Às vezes eu posso estar falando aqui de problemas nos relacionamentos, de filhos com problemas, de realmente, né, financeiramente falando, tá pouco, né? Mas se colocar nas mãos de Jesus, pode se tornar em muito. Esse é o segredo para o milagre. Colocar nas mãos de Jesus aquilo que você considera irrisório, que você considera pouco, que você considera sem jeito mais, sem recurso mais, que você considera desprezível, né? Lembrando que o último versículo diz que a multidão era de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então nós podemos perfeitamente imaginar aqui uma multidão de 10.000 pessoas. E Jesus faz um ato que é para a nossa vida cotidiana. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ele eleva aos céus para falando com Deus, e ele dá graças a Deus por aquele pouco. Ele dá graças a Deus, é o coração de Deus, é a chave para o coração de Deus. Dar graças a Deus, render graças ao Senhor por tudo que somos, por tudo que temos. Dar graças, graças, graças. É uma chave que nós estamos aprendendo aqui. Chave para o coração de Deus. Se nós não somos gratos pelo que nós já temos, não tem motivo nenhum para Deus nos colocar no muito, na abundância. Não tem motivo se eu não sou grata por aquilo que eu tenho. Depois nós vemos uma organização. Existe organização no reino de Deus. As coisas não são de qualquer maneira. Nós temos vantagens, mas nós também temos deveres, né? Como na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, tudo tem o seu lugar certo. Nós gostamos de tudo organizado, nós gostamos de tudo limpo. Há organização no reino de Deus. E Jesus aqui mostra que era possível alimentar 10.000 pessoas com fome,
né? Se fosse outra situação, e entrar num desespero, né? Um subindo em cima do outro ali, até 12 discípulos para distribuir. Então Jesus manda que todos se assentem, calma, e que se dividam em grupos de 50, grupos de 100, né? Aqui nesse evangelho não traz esse detalhe, mas em outro evangelho nós temos grupos de 50, grupos de 100 assentados, calmos, né? Esperando chegar até eles o milagre. E o milagre ali acontece depois que Jesus dá graças, e eles passam aquela multiplicação para os discípulos, e os discípulos, depois de organizar a todos, eles distribuem, eles se fartam. E ainda sobram 12 cestos cheios de pães, ainda sobram, né? Então esse segredo para o nosso coração de dar graças ao Senhor, de ser gratos, ele traz para a nossa vida portas abertas, ele traz multiplicação para as nossas vidas. Deus ama um coração grato. Não consideremos nós o que nós temos pouco ou desprezível. É só colocar nas mãos do Senhor, é só aprender a dar graças, e nós veremos um grande milagre nas nossas vidas. Amém? Fica essa palavra para nossa meditação nesse dia, em nome de Jesus.